Paulo César, alguém já elaborou alguma fórmula, alguma coisa que possa nos explicar essa formatação, não somente do corpo humano, mas de outros corpos? Está sendo citado um matemático italiano da Idade Média, Leonardo Fibonacci. Esse Leonardo Fibonacci desenvolveu uma fórmula matemática em que rezem por mim aí, por favor. Em que a soma de dois números é o número seguinte: 1 e 1, 2. 1 e 2, 3. 2 e 3, 5. 3 e 5, 8. E vai por aí afora. E à medida que esses números eram somados, ia se constituindo uma estrutura com essa formatação. Cientistas começaram a estudar essa fórmula e comparar com algumas estruturas biológicas para ver se essa fórmula se encaixava. Se encaixou nas ondas. Se encaixou em tufões e furacões. Se encaixou em galáxias. Se encaixou em pétalas de flores, como girassóis. Se encaixou em caracóis. Se encaixou no embrião. Se encaixou no ouvido humano. Se encaixou no corpo humano. Tem ou não tem alguma inteligência programando tudo isso? Então percebam que aos poucos a ciência vai sentindo cheiro aqui, cheiro ali. E eu não consigo ver solução para a humanidade sem a aproximação dessas duas vertentes que conduzem à humanidade: a ciência e as religiões. Esse era o meu tormento. A ciência não me dá resposta no que eu estou precisando. As religiões também não. Quando é que eu comecei a ver lampejos lá no horizonte? Quando eu uni as duas. Aqui está o que nós somos. Fisicamente, eu tenho 100 trilhões de células, 8 octilhões de átomos, 10 elevado a 28. A quantidade de energia em meu corpo humano é inacreditável. Os próprios físicos, alguns físicos, camarada, eu não sei, físicos amigos meus, eu não sei como é que o nosso corpo humano não explode. Explodindo, ele vai destruir toda a nossa cidade. Bem, muitos dos nossos átomos, eles são substituídos permanentemente por outros átomos. De onde vêm esses outros átomos que estão agora substituindo os nossos? Das explosões das estrelas lá no espaço longínquo. Quer dizer, é uma quantidade de informações precisas que você fica atordoado. Então, qual é a minha conduta no momento? Paciência, calma, você está evoluindo, você vai e volta, cada vez mais preparado, não existe acaso. A vida não é obra ao acaso, existe um planejamento. Você está adquirindo méritos para alcançar uma felicidade indescritível. Então, cada vez que você se tornar mais preparado, mais inteligente, maiores missões serão colocadas à sua frente. E você, caso as conclua, se sentirá cada vez mais feliz. Calma, paciência. E é isso que eu transmito a todos aqueles que me avisam, que me ouvem. Chega na evolução, mais uma vez nós somos torturados pela tal casualidade. Todos os seres vivos descendem de um último ancestral. Todas as espécies evoluem e os indivíduos componentes de uma mesma espécie diferem entre si. Na luta pela existência, os mais bem adaptados ao meio deixam o maior número de descendentes, o que caracteriza uma seleção natural. Tudo deve estar acontecendo. O que eu acho é que nada acontece aleatoriamente. Então, no tempo do Darwin, não se conhecia genes nem cromossomas. Isso veio com o nosso amigo Mendel. Porém, o trabalho do Mendel só foi reconhecido 100 anos depois da sua morte.
Os que me derem a honra de ler A Medicina Mediúnica do Futuro, leram um capítulo em que eu mostro as casualidades, entre aspas, que aconteceram com Fleming e com Mendel. Inacreditável. Esse Mendel. Bom, eu estou aqui na tranquilidade de um convento. Eu vou tentar estudar, eu que estou tomando conta do jardim, o que acontece com esses caracteres da ervilha. Então, ele não sabia que existia cromossoma, nem sabia que existia ervilha, não sabia que existia gene, não sabia que era cromossoma, nem sabia gene. Então ele pega 7 caracteres da ervilha para estudar. Se esses caracteres que ele pegasse estivessem no mesmo cromossoma, todo o trabalho dele iria por água abaixo. Então ele escolhe o primeiro dos caracteres, entre milhares. O primeiro caractere está no cromossoma 1. Bom, consegui encontrar uma fórmula. Parece que tem alguma fórmula na transmissão dos caracteres de pai para filho nos vegetais. Vamos escolher um outro caractere. Entre milhares de caracteres, ele escolhe um, que estava no cromossoma 2. Os resultados foram iguais ao do primeiro caractere. Bom, deixa eu agora dar uma olhada no terceiro caractere. Ele pega entre milhares o terceiro caractere. Se esse terceiro tivesse no cromossoma 1 ou 2, todo o trabalho dele ia por aqui abaixo, mas estava no cromossoma 3. Bom, está tudo dando certo. Vamos ver um quarto caractere. O quarto estava no cromossoma 4. Se tivesse no 1, 2 e 3, todo o trabalho dele ia por água abaixo. Muito bem, agora vamos ao quinto. Está no cromossoma 5. Se tivesse no 1, 2, 3 ou 4, todo o trabalho dele estava perdido. E ele vai ao sexto, que está no cromossoma 6. Vai ter sorte assim na loteria. Eu me lembro de um professor de biologia, o professor Xavier, que falou assim para mim, olha, a sorte do Mendel foi de alguém que acertasse 7 vezes seguida na loteria. Porque os caracteres que ele escolhia estavam em cromossomas diferentes. Mas não parou por aí. Vou pegar um caractere 7. Estava no cromossoma 6. Por que então o trabalho dele não foi perdido? Porque o caractere 6 e 7 estavam no mesmo cromossoma, porém, todavia, contudo e entretanto, em extremidades opostas, no mesmo cromossoma. Então, não interferiam um contra o outro. Ele parou por ali. Quando o trabalho dele veio à tona 100 anos depois, ele foi traçado de charlatão. Não é possível alguém ter tanta sorte, mas ele teve. E não foi sorte. Isso é o que acontece em toda a história da humanidade. São espíritos evoluídos que vêm preparados para, num determinado momento, sofrerem uma influência mediúnica e que levam a uma grande descoberta. Foi a mesma coisa, por exemplo, como a tabela periódica dos elementos. Dmitry Mendeleev, no final do século XIX, se descobria um elemento por dia. E os químicos no mundo inteiro desesperados porque não conseguiam colocar aqueles elementos dentro de uma tabela. Um grupo de elementos se conjugava com outro, mas não se conjugava com o terceiro. Outro grupo de elementos não se conjugava com nenhum, são os gases nobres. O que o Dmitry Mendeleev decide fazer? Resolver o problema. Se tranca dentro do laboratório na sua residência, com aquela parafernália toda, durante 3 dias e 3 noites. E não chega a lugar nenhum. Cansado de tanto trabalhar, 3 dias e 3 noites, ele simplesmente desmaia e adormece. Quando ele está dormindo, a tabela periódica dos elementos aparece inteira em sonho à frente dele. Ele desperta e bota no papel. A tabela periódica dos elementos de Mendeleev prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Aí você vai para a neurociência. A neurociência diz que é impossível você aprender alguma coisa dormindo, porque os nossos neurônios entram numa atividade basal de recuperação da energia que nós gastamos quando estamos num momento de vigília. Enquanto estamos nesse momento, ninguém pode aprender nada. Se não pode aprender nada, o que foi que aprendeu? Dê uma olhada no meu livro Reflexões Espiritualistas e Científicas no Médium, de um médico, num capítulozinho chamado O Galinha Tonta. Vocês não vão acreditar no que vocês verão.
Bem, então essa evolução, segundo os nossos cientistas, ela é obra do acaso?